E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo sobre iceberg. E caso você nunca tenha ouvido falar desse conceito de camadas do iceberg por algum motivo, deixa que eu te explico. Basicamente, camadas do iceberg consiste que no topo, nas camadas superiores, sejam fatos, curiosidades e teorias mais conhecidas sobre o determinado material no qual você está procurando, seja ele filme, desenho, série, jogo, etc. E quanto mais fundo você vai, mais misteriosas, desconhecidas e obscuras ficam essas curiosidades e teorias. E pela internet existem muitos icebergs, inclusive esse aqui não fui eu quem criei, eu peguei ele no Reddit. E eu vou deixar o link dele aí na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. E existem muitos vídeos no YouTube explicando cada um deles. Então, como R4 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e recentemente ele comemora o seu aniversário de 16 anos de lançamento, eu decidi fazer um sobre. Então vamos navegar no misterioso iceberg de Resident Evil 4. Resident Evil 4. Bottle Caps, ou como eu gosto de chamar, Action Figures, são bonequinhos dos personagens e inimigos do jogo, que conseguimos após vencer os desafios de tiro ao alvo do mercador. No total são 4 salas de tiro ao alvo. A primeira fica depois do Water Hall e antes dos primeiros novistadores. A segunda na área das taças do rei e da rainha. A terceira fica depois do verdugo e antes da área de mineração. E a quarta fica na ilha antes dos primeiros regenerators. E em cada uma delas são desbloqueáveis 6 bonequinhos dos 24 que ficam na área de tesouros do seu inventário. Uma observação importante é que tem outros stands de tiros pelo jogo, mas esses 4 que eu mencionei são os que você pode pegar os bonequinhos o mais cedo possível, além de conseguir um pouco de dinheiro extra, já que essas salas dão dinheiro. Special 2 é uma das roupas alternativas no jogo, que nós desbloqueamos após finalizarmos um dos modos extras, o Separate Ways, que não é nada mais nada menos do que a roupa de Leon mafioso, que vem com a Ashley de armadura, que deixa ela invencível. Duas coisas, no caso o Separate Ways e a Special 2, que foram adicionadas só na versão de PS2 do jogo, já que na versão do GameCube a gente só tinha como modo extra o Assignment Ada, os mercenários, e como roupa alternativa a gente só tinha a padrão, a roupa de policial de Raccoon City do Leon com aquela roupa branca da Ashley, e de bônus, mais ou menos, a gente não tinha a PRL 412. Esse eu tive minhas dúvidas no início, mas eu acho que se refere a quando terminamos o capítulo 1/2 e vemos a cutscene do Same Blood. Assim a gente pode ver o Bitoris Mendes entrando na sala do lado, no caso o quarto dele. Depois disso podemos seguir em frente ou voltar. Se voltarmos naquela sala vai se ativar uma cutscene que não veríamos normalmente no jogo, que inclusive tem a primeira aparição da Ada Wong nesse jogo. Resumidamente, o resto dos itens dessa camada do iceberg são as armas especiais do jogo, na qual decidi abordar em uma única sessão. Então, valendo! A Matilda, para quem não sabe ou não se lembra, é a pistola do Leon do Resident Evil 2.
com o estoque, que faz ela dar tiros triplos, e é desbloqueada quando zeramos o jogo pela primeira vez no modo normal. Assim ela fica disponível para compra e upgrade no save do New Game Plus. Infinite Rocket Launcher. Esse tem um nome autoexplicativo, ela é uma bazuca infinita, que você desbloqueia assim como a Matilda depois de zerar a primeira vez o jogo no modo normal. Ela fica disponível para compra no save do New Game Plus por 1 milhão de pesetas. Chicago Typewriter. Essa é uma Thompson infinita que, assim como a Especial 2, desbloqueamos após zerarmos o modo Separate Ways pela primeira vez, que vai para o New Game Plus por 1 milhão de pesetas. E se nós fecharmos o modo A Sacrament Ada, desbloqueamos ela para o Separate Ways, que vai para o próprio New Game Plus por 300 mil pesetas. A Plaga Removal Laser, ou como ela é mais conhecida, PRL 412, se trata de uma arma laser que mata a plaga de todos os inimigos e de bosses com um simples feixe de luz ou com o laser carregado, além de destruir todos os objetos, corvos e cobras presentes no cenário. Ela é desbloqueada após zerarmos o jogo no modo profissional pela primeira vez, que vai para o nosso New Game Plus por 0 pesetas. E vale ressaltar novamente que essa arma não existia na versão original do GameCube. E por último, mas não menos importante, temos ela, Hand Cannon, que não é nada mais nada menos do que uma Magnum que desbloqueamos após fazermos 5 estrelas nos 4 mapas, com todos os 5 personagens do modo Mercenários, que pode até ir para o nosso New Game Plus de graça, mas é meio caro darmos os upgrades necessários para deixar ela no exclusivo, onde ela tem munição infinita e um poder de fogo de 99.9. Bom, para você fazer esses movimentos secretos, você vai precisar da Chicago Typewriter junto com o Leon Especial 2. Basta apertar o botão de recarregar que o Leon vai ajeitar o chapéu ou raramente jogar ele para cima e fazer uma pose. É um easter egg bem legalzinho até. Provavelmente o bug mais popular do jogo, além de ser o mais simples de se executar, dando acesso a muitos outros bugs pelo jogo. Mas enfim, esse bug consiste em você equipar a Striker Shotgun e antes da mira laser aparecer, você vai no seu inventário e equipa qualquer coisa, seja ela outra arma, granada ou até mesmo ovos, que o Leon vai correr além de executar todas as animações mais rápido. Para desfazer o bug é bem fácil, é só você equipar a Striker e mirar de novo. Seguinte, esse se refere ao pequeno detalhe de que você pode ver a roupa íntima da Ashley, que inclusive manda até umas frases se por algum motivo você for dar algumas olhadas. Oh, you pervert! Hey, what are you looking at? Esse daqui não foi tão específico assim, então eu decidi mostrar algumas estratégias só de faca que eu achei interessantes, coisas que você acha muito improvável e ou difícil de se fazer durante o jogo. E também para deixar o iceberg o mais completo possível, sem deixar nada para trás, coisas que eu não mencionei na introdução porque eu fui bem direto ao ponto. Mas enfim, as estratégias são: número 1, é possível você quebrar os botões da armadilha do teto da área da Taça da Rainha. Basta você ser veloz e quebrar um e logo depois quebrar os outros 3. É bem direto ao ponto. Número 2, é possível cutucar o olho do Verdugo Salazar com a faca. Só você esperar ele chegar um pouquinho pra frente e tentar esfaquear o olho dele, tendo cuidado pra não acertar na couraça. Número 3, é possível matar o Verdugo na faca. De primeiro isso não parece tão impressionante, já que o Verdugo não é imortal, mas acredita em mim, porque o Verdugo é um inimigo muito resistente. Então quanto tempo você acha que demora pra matar ele na faca? 3 minutos? 5 minutos? Não. Demora em média 10 minutos para você matar o Verdugo. E se você decidir, por algum motivo, não usar os tanques de nitrogênio que estão espalhados pelo mapa, você demora quase o dobro do tempo, o que torna esse fato bem mais impressionante.
Esse glitch se encontra na área da fazenda do jogo, logo depois da primeira parte da vila. Ele consiste em você ir numa cerca que fica mais ou menos atrás de um celeiro, enfim, não é tão difícil de encontrar. Já no local basta ir pro canto mais longe possível e depois pular. Se você sentir que ganhou uma espécie de altitude, parabéns, você conseguiu fazer o glitch. Aí é só você explorar o que você quiser pra fora do mapa. Duas observações. A primeira é que dá pra você fazer esse bug quando você volta na vila de noite. Inclusive na versão de PS2 ele só funciona de noite. E outra coisa é que esse bug aparentemente só funciona a 30 FPS, porque eu tentei fazer na minha versão que é 60 e não consegui. Além de que eu tentei achar alguma gameplay a 60 FPS no YouTube e também não consegui. Isso é basicamente um controle especial em formato de serra elétrica, uma homenagem óbvia ao Dr. Salvador. Esse que possuiu duas versões, uma amarela remetendo ao próprio Dr. Salvador para o GameCube e uma vermelha remetendo às Belas Sisters para o PS2. E ambas tinham aquela cordinha que você puxa para ligar a motosserra e ela faz o barulhinho que o Dr. Salvador faz. Parece meio estranho, mas é muito bacana. Esse se trata do grande número de bugs que nos permitem sair para fora do mapa. Muitos deles são acessíveis graças ao bug da Striker e são usados em speedrun para cortar certas partes do jogo, como por exemplo, os dois elos gigantes, o começo da ilha que possui duas variantes de 30 e 60 FPS, o do carrinho de mina, que é feito de uma forma diferente na versão da Steam, e o da área de escavação. Também tem o bug da parte da luta contra o Salazar, onde você cai para fora do mapa e pode sair dela à vontade sem matar o Salazar, um bug que é exclusivo das versões de 30 FPS. Além desses bugs estarem presentes em outras partes do jogo, só que com mérito de exploração, que você não corta uma parte específica. Uma é o bug da cerca mencionado anteriormente, a outra é o bug da área do mercador da parte do Del Lago, e a outra é da área da cachoeira, onde a gente encontra a primeira plaga do jogo. Falando em coisas fora do mapa, na própria área da fazenda, onde fazemos o bug da cerca, e também nas outras duas mencionadas anteriormente, na área da cachoeira e no mercador do lago, em certos cantos possuem um bolo de itens,
que se resumem a munição comum, dardos de Mine-Thrower, ervas, sprays, granadas, dinheiro. E o que chama mais atenção é um item que se assemelha à caixa de munição de shotgun dos Resident Evil clássico, que vão para o nosso inventário como a shotgun da Ada, mas ao equiparmos ela, é a shotgun que encontramos na vila. Isso se repete ao longo de outros mapas, inclusive no Separate Ways, que só podemos ver graças ao trainer. Curiosidade, se você pegar esses itens na versão de PS2, seu jogo trava. Na sala dos lasers, logo após derrotarmos o Krauser na briga de faca, existe um macete muito bom para passar dos primeiros lasers, que consiste em você deixar o Leon de mãos vazias, ou equipados com granadas, ovos ou até uma rocket launcher. Aí é só pular a cutscene e correr direto sem parar, até chegar nos Quick Time Events. É uma tática muito bacana e muito fácil de se executar. Esse é apenas para apontar um dos detalhes mais marcantes dos Regenerators, a sua desconfortável respiração, que combina perfeitamente com o cenário onde encontramos eles pela primeira vez. No caso, naquele laboratório onde encontramos um ganado morto e uma pessoa que tem uma plaga ligada à sua espinha dorsal. E quando nós pegamos o cartão, o Regenerator desperta e vem em nossa direção. E quando nós menos esperamos... E também podemos sentir essa sensação de desconforto quando vamos na área do freezer, onde vemos as versões beta do Regenerator, cada uma mais bizarra e deformada que a outra, fora as plagas que nós encontramos pelo cenário. Com certeza o que RE4 tem são versões bizarras e amaldiçoadas, e essa versão para celular lançada em 2010 para iPhone, iPod e posteriormente para iPad é uma delas. O jogo é dividido em 12 fases e se trata de momentos da história, além de batalhas contra chefes e um modo mercenários. E as cutscenes, se eu posso chamar assim, são imagens estáticas seguidas de texto. E sem realmente cutscenes, com exceção de 2 ocasiões, além de mudar a ordem de certas partes do jogo. É uma versão bem estranha com certeza, mas que se você procurar no Google você com certeza acha. Além do fato já bastante conhecido de que a fraqueza do Krauser seja a faca, já que na batalha contra ele a faca dá mais dano do que tiros de Magnum, também existem detalhes na própria faca dele que são no mínimo curiosos. O primeiro é que na lâmina está escrito Snake Bite, e quando o Krauser aparece no Resident Evil Dark Side Chronicles, ele mata uma cobra que ia morder o Leon. E também eu já vi alguém dizer na internet que a faca que o Leon usa para esfaquear o olho do Sadler na batalha final é a faca do Krauser. Eu acho que algumas pessoas pensam isso por causa que o Leon tá com a faca que ele ataca, obviamente, e uma faca extra na bainha. Então muita gente diz que uma é a faca dele e a outra é a do Krauser. Mas isso não faz tanto sentido assim, porque na cutscene anterior, o Leon joga a faca do Krauser pra resgatar a Ada. E no próprio momento, quando o Leon vai esfaquear o olho do Sadler, a faca parece mais a do Leon do que a do próprio Krauser. Então eu acho que isso é mais um erro, ele tá com 2 facas do que qualquer coisa. Nas versões japonesas de Resident Evil 4, ou melhor, Biohazard 4, só para dar um pouco de contexto, Biohazard, quando veio aqui pra América, se tornou Resident Evil por causa de direitos autorais, que, se eu não me engano, uma banda já tinha esse nome. Foram censuradas algumas mortes que eram consideradas mais violentas, tipo a morte do Dr. Salvador, e inclusive eles removeram qualquer decapitação do jogo, ou seja, era impossível explodir a cabeça de ganados. O efeito de sangue continuava, mas a cabeça também continuava. E quando as plagas nasciam, elas só encolhiam e perdiam alguns tentáculos. Então, esse talvez seja o mais complexo desse iceberg, então vou tentar não me estender muito. E com isso vou recomendar os 2 vídeos do MF sobre esse assunto, que são muito bons e muito completos também.
Mas enfim, R4 provavelmente foi o jogo com as produções mais longas e conturbadas da série, tendo seu planejamento de desenvolvimento já tendo começo em 1998, antes de seus dois predecessores cronológicos, sendo eles Resident Evil 3 Nemesis e Resident Evil Code Veronica, graças à pressão da Sony em quererem um exclusivo para seu futuro console, o PlayStation 2. Em seus primeiros projetos, queriam que o R4 fosse mais diferente, sendo o jogo mais puxado para ação, mas depois de um tempo eles acharam que isso não seria tão bom, assim que a série tinha suas raízes no survival horror. Então, como o projeto já tinha gastado muito esforço e dinheiro, eles não descartaram, mas sim alteraram, jogo esse que se tornou Devil May Cry de 2001. Então eles começaram esse projeto do zero. Já em 2002, foi oficialmente anunciado o R4 com parceria com a Nintendo, que teria o jogo como um dos seus exclusivos para o novo GameCube. Nessa versão, denominada Castelo, já teríamos Leon S. Kennedy, o mesmo do Resident Evil 2, como protagonista, e na história a gente teria a origem do vírus progenitor, coisa que seria reaproveitada no Resident Evil 5, e lá, além disso, a gente teria alguns cenários bem interessantes, com uma espécie de dirigível e um castelo de Spencer, que dá o nome à versão. E também seríamos caçados por uma espécie de tentáculo negro e uma neblina, que também deram inspiração para o Resident Evil 5 com o Ouroboros, que infectariam Leon, fazendo ter alucinações e alguns problemas no seu braço esquerdo. Seguindo assim com o projeto, teríamos a versão alucinógena, que a gameplay foi nos mostrado na E3 de 2003, com alguns elementos únicos, como a câmera parecida com a do Code Veronica e a mira como a que temos no jogo final. A existência também de dois cenários, um que seria uma versão normal e o outro uma alucinação, além de termos um Nemesis, que seria o Hookman, que apareceria em certos pontos do jogo para tentar nos atacar e nos matar à lá Doutor Salvador, arrancando a nossa cabeça fora. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que todos esses detalhes e mecânicas foram deixando a produção mais conturbada, sendo muito difícil trazer o jogo à vida, e nem o GameCube ia conseguir suportar. Em conclusão, eles tinham tudo, menos o mais importante, que no caso seria a plataforma. É aí que surge Shinji Mikami na história, o pai de Resident Evil, que toma a frente do projeto e incorpora um elemento ou outro que tinha no 3.5, como alguns inimigos, cenários e também trilha sonora, mas também trazendo muitos elementos na história e outros fatores, assim nos dando o R4 que conhecemos atualmente. Não, você não leu errado. Como eu já tinha dito antes, a produção do Resident Evil 4 começou antes do lançamento do R3. Então acho que como um easter egg, na rua onde fica a porta de entrada do restaurante, tem um pôster escrito com Biohazard 4, nome do jogo original, acompanhado com a imagem daquele zumbi do Resident Evil 2. E aproveitando o embalo, no Hospital com Carlos também é possível ver um pôster ou folheto de outra franquia famosa da Capcom, Dino Crisis. Como vocês sabem, lá no começo do jogo, no capítulo 1/1, o Leon usa a jaqueta dele, mas quando a gente começa o capítulo 1/2, nós perdemos a nossa jaqueta nesse período que ele estava inconsciente. Aí, quando nós jogamos o Separate Ways e passamos de novo na vila em caminho da casa do Bitores Mendes, a gente vê um ganado, que inclusive é mais forte que os demais, que tá com a jaqueta do Leon. Inclusive a gente pode até examinar essa jaqueta. Pra quem não sabe, em 2004 o jogo teve uma demo pro GameCube, que é até o centro da vila, e mesmo sendo meio curto, ainda assim é interessante se a gente comparar com o jogo final. Como por exemplo, nós poderíamos recarregar nossas armas pela maleta, que nem no Resident Evil clássico, além de você poder equipar a faca pelo inventário, e itens com modelos e jogabilidades diferentes, como por exemplo, nós poderíamos equipar o binóculo toda hora que nós quiséssemos. Além de detalhes menores como não ter enganado mulheres nessa versão e outras pedras de tesouros que substituem as Spinel. Além de pessoas vasculharem os arquivos do jogo e descobrirem armas e recursos que você não encontraria da demo por meios normais.
Assim como eu tinha dito na parte anterior, a faca era para ser uma arma equipável, e isso mudou no jogo final, já que a gente só aperta um botão e ela aparece. Mas, pelo Ultimate Item Modifier, vasculhando um pouco nos arquivos do jogo, a gente encontra a faca equipável, que tem descrição, lugar na maleta e tudo. Na versão do GameCube do Resident Evil 4, é possível fazer com que a Ashley dê um suplex. Eu não tô zoando. Pra fazer isso é bem fácil, é só atrair o ganado até a porta e quando ele chegar é só bater com a porta no joelho dele. E quando ele ajoelhar, bam, só fazer o suplex. Provavelmente quando o ganado agachou, os programadores esqueceram de trocar isso quando eles fizeram o gameplay com a Ashley. Coisa que foi corrigida nas versões posteriores, até porque eu acho meio difícil que a Ashley conseguiria dar um suplex. De novo, na versão do GameCube, tem um bug exclusivo que consiste em você equipar o estoque da TMP na TMP, assim você consegue fazer o bug de, mirando certinho, quebrar os cadeados através das portas. Assim, numa área do castelo, é possível pular completamente a parte dos cachorros, a cutscene com a Ada e o final do capítulo 3/2. E o curioso é que se você voltar nessa área, a cutscene que mostra o labirinto e a cutscene da Ada e o final do capítulo vão acontecer normalmente. A única diferença é que a porta vai estar fechada, que é meio lógico já que a gente não pegou as duas pedras-chaves no labirinto. E finalizando essa camada com mais bugs exclusivos do GameCube. Continuando com o bug da TMP, é possível quebrar o cadeado da sala da RPG de graça antes de você erguer a ponte. No lugar da taça da rainha, a gente pode cortar a parte do teto e aquela máquina da morte que a gente salva a Ashley. Temos também o Crouch Glitch, que é quando você pega cover, mira, troca de arma, sai do crouch, depois mira de novo e quando você solta o botão de mira, o leão vai agachar e ficando invencível a dano. É meio que o bug da Striker, só que você fica invencível ao invés de ficar veloz. Na área do esgoto dos novistadores tem um bug que consiste em você cair para fora do mapa e ir num certo local. E quando você vai nesse local vai tocar uma cutscene secreta, bem semelhante à do Verdugo. Mas por algum motivo essa cutscene foi cortada. Na última fase do castelo, no caso aquela parte do elevador, tem um bug que se você ficar mais ou menos para fora do elevador e apertar o botão, o elevador vai subir sem levar o Leon junto. E por último, mas não por isso menos importante, temos o bug onde você consegue deixar a Ashley suspensa no ar. Adivinha com o quê? Ovos! Inclusive, se você se interessou por essa versão, eu vou recomendar o vídeo do Shoda, que ele mostra esses glitches que eu falei no vídeo, além de outras diferenças da versão do GameCube e estratégias de speedrun. Logo depois da morte do Mike, quando nós avançamos de cenário lá no horizonte por meio daquele hack que nós voamos com a câmera, dá pra ver a textura de um cara lá. Provavelmente um membro da equipe de desenvolvimento do jogo, que eles deixaram ali só por uma piada interna ou alguma coisa parecida. Um easter egg que foi descoberto até recentemente, uns 3 ou 4 anos atrás. Esse é insano, porém é verdade, porque as portas de Resident Evil 4 causam um certo dano. Tanto que às vezes os inimigos se ajoelham quando nós batemos a porta neles e nós podemos dar chutes ou suplex. Até mesmo inimigos mais poderosos, como o Dr. Salvador, morrem na base da porta. E até mesmo o Verdugo, considerado um dos, se não o chefe mais forte do jogo, pode ser morto com uma porta. O criador do Iceberg deve ter colocado um quase ali, porque nem toda área com inimigo específico tem uma porta. Um exemplo é o Garrador, e outros inimigos realmente não morrem para a porta. Na versão antiga de PC do jogo, tinha como você jogar com o Wesker sem mods ou códigos. Bastava entrar no Mercenários, escolher o Wesker, voltar, entrar na campanha e voilá, ele substituiria o Leon.
E, para surpresa de ninguém, se você entrasse em alguma cutscene, o jogo crashava, e também crashava quando você usava uma arma além da handgun, rifle, Killer 7, granadas, etc. Armas que o Wesker usaria normalmente no Mercenaries. Para contexto, um Action Replay era uma ferramenta para cheatar o jogo, que ofereciam vários códigos, basicamente uma versão mais avançada do Game Shark. Códigos esses que mexiam com o que você já espera, como imortalidade, dinheiro infinito, munição infinita, todos os personagens do mercenário já desbloqueados, e outros que eram para trapacear nas estatísticas do jogo, como a taxa de acerto, o número de mortes e o timer do jogo. Essa dificuldade adaptativa era uma mecânica secreta do jogo que consistia, como o nome indica, adaptar o jogo em comparação ao progresso do jogador. Por exemplo, se o mesmo errar tiros, levar danos e morrer, o jogo vai ficar mais fácil, dando mais recursos em caixas aleatórias e os inimigos vão ficar mais lerdos. Em resumo, vai deixar o jogo mais fácil. E até certos speedrunners abusam dessa mecânica em dificuldades menores, onde a dificuldade adaptativa é mais pesada, deixando os itens mais escassos e os inimigos com uma inteligência artificial melhor. Essa é uma mecânica básica que serve para balancear o jogo. Já falamos de algumas versões bizarras, mas nenhuma chega aos pés dessa daqui. Primeiramente, o Zibo foi um console brasileiro que não deu muito certo. E a versão do Resident Evil 4 que tinha nesse console era uma transcrição da versão de celular. Ou seja, muitas das coisas bizarras daquela versão também se aplicam aqui, como as cutscenes serem trocadas por texto e imagem, e o jogo ser dividido em fases. E outras coisas bizarras, como por motivos de censura, os granados eram azuis. Meu Deus. Enfim, provavelmente a melhor versão do jogo, sem dúvida nenhuma. Esse, por mais que seja bem simples, eu fiquei muito feliz quando eu vi, por causa que essa versão cheatada do PS2 tem um espacinho no meu coração. E, por mais que ela seja uma versão cheatada, o que ela já tem já é manjado. Vida infinita, munição, granadas, hit kill e grana extra. Essa versão é razoavelmente conhecida aqui no Brasil, mas nem tanto lá fora. Esses são mapas descartados, que podemos ver graças ao mod feito pelo Cateu, me desculpe se eu estiver falando seu nome de forma errada. E esses mods que nos permitem visitar esses resquícios de cenário. Começando pelo R702, que quando eu peguei a primeira visão dele, ele me lembrou bastante o começo do Resident Evil 5, e também é um mapa meio bugado, afinal ele não foi terminado, mas eu acho que ele seria uma parte que ficaria na vila, não sei onde, mas eu acho que ficaria na vila, porque combina mais. Já o R324 foi até que bem terminado, com colisões e as texturas sendo minimamente decentes para um cenário descartado. De primeira, novamente, ele me lembrou as catapultas do início do castelo. Mas depois de eu analisar mais o lugar, eu pensei em duas possibilidades. A primeira é que seria um calabouço antigo e abandonado do castelo. Já a segunda, eu pensei que seria um lugar novamente em ruínas. Poderia ser uma parte que ficaria antes das minas e depois da caverna dos novistadores. Porque lá também existem destroços de alguma coisa. Então eu acho que poderia ser um pouco dos dois, onde nós veríamos um calabouço ou alguma outra construção antiga e abandonada do castelo. Para começo de conversa, eu vou dizer que a Chicago Typewriter tem dois modelos diferentes, um com tambor e outro com cartucho. A versão com tambor só é possível vermos com o Leon Especial 1 ou com o Leon normal, e para usarmos a com tambor, o Leon Especial 2 ou jogando com a Ada no Separate Ways. Eu digo isso porque, para minha surpresa, essa arma possui uma animação de recarregamento, mas somente com a versão de cartucho, porque com o Especial 2 o Leon faz a pose e a Ada não faz nada. Outra coisa curiosa é que essa arma tem atributos, sim, poder de fogo, velocidade de carregamento, velocidade de disparo, capacidade, etc. Uma coisa estranha para uma arma especial, mas a Hand Cannon também tem esses atributos, mas diferente da Chicago, ela é tunável, além de ter sua própria munição, coisa que a Chicago não tem.
Mas, novamente, graças ao lendário Ultimate Item Modifier, ela sim tem uma munição escondida nos arquivos do jogo, que é essa caixa roxa aí, mas que infelizmente não foi adicionada no game. A minha hipótese é, primeiro, ela seria uma arma que poderíamos jogar normalmente durante o jogo, e a segunda é que seria uma arma parecida com a Hand Cannon, uma arma especial que nós poderíamos usar de duas formas. A primeira é usarmos ela no seu potencial máximo, tunando e deixando ela infinita. E a segunda é se nós não upássemos e deixássemos ela finita e mais fraca, assim nós podemos coletar as munições dela pelo cenário. E para fechar esse iceberg com chave de ouro, essa teoria não foi criada por mim, mas sim pelo MF, a verdadeira identidade do mercador de Resident Evil 4, o mesmo que eu recomendo fortemente vocês assistirem. Então vamos à teoria. Nela diz que graças à infecção da plaga, o Leon começaria a ter alucinações com o mercador, graças à sua necessidade de recursos durante a missão de salvar a filha do presidente. Recursos esses que eram bem escassos, somente a pistola, pouca munição e um spray de cura. Um fator que suporta essa teoria é que nós passamos no início do jogo pela vila, pela fazenda e pelas ruínas, e sem sinal do mercador. Aí nós somos infectados e tadã, ele já aparece. Fora o fato de que sempre que nós passamos pelo mercador, ele também vai estar um passo à nossa frente. E mesmo se nós o matarmos, ele vai estar na nossa frente de novo, com novos upgrades e armas para nosso arsenal. E só como curiosidade, o dublador do Leon, Paul Mercy, também é o dublador do mercador. Ele só muda a entonação e o sotaque. Mas qual seria a explicação para Leon durante o gameplay ter o mais diversos dos equipamentos? Bom, a resposta seria a alucinação, já que nas cutscenes o Leon só aparece com a pistola e a faca. Fora o fato que, para finalizar, o mercador não interage com ninguém além do Leon, frisando que a versão que nós estamos levando em conta é a versão original, a do GameCube, onde não existia o Separate Ways. E mesmo a Sagrament Ada sendo confirmado como não canônico, lugares onde o mercador poderia aparecer, ele simplesmente não aparece. Honestamente, essa teoria é incrível e muito plausível, porém, infelizmente ela tem alguns furos. Por exemplo, na fazenda nós podemos já interagir com os medalhões azuis, que é um evento que é 100% associado ao mercador, e um evento que também ocorre com o Leon não estando infectado com a plaga. E logo quando o Leon tem a sua plaga removida do corpo, ele ainda vê o mercador uma última vez para sua batalha final. Mas convenhamos, essa teoria novamente é incrível e dá pra relevar um ou dois pecados, já que no final do jogo o Leon tava sem a plaga, sei lá, 5 minutos. E brincadeiras à parte, é no mínimo curioso pensar que Leon e o mercador são a mesma pessoa. Bom, nós dissecamos tudo. Foram easter eggs, versões alternativas e teorias de explodir a cabeça. Então, acho que terminamos. Desde já eu já queria agradecer o imenso apoio que eu recebi na produção desse vídeo. É sério, muito obrigado a todo mundo que me apoiou de forma direta ou indireta. E eu também vou pedir desculpas pelo atraso gigantesco que eu tive nesse vídeo. Até dá um pouquinho de vergonha de pensar que na introdução eu falei que recentemente para uma coisa que aconteceu em janeiro e nós já estamos quase no Natal. Enfim, é isso. Muito obrigado de novo para todo mundo que assistiu e que me apoiou durante esse vídeo e até a próxima!